antes da criação, ele se movia. Todos conhecem esse texto, né, de Gênesis, que o Espírito se movia sobre a face das águas. Aquela já era uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é coisa que foi criada hoje, que foi inventada no Novo Testamento. O Espírito Santo está presente em toda a criação. Antes da criação do mundo, ele se movia sobre a face das águas, ou seja, é sempre aquele que preserva, é sempre aquele que cuida. E quando Deus começou o processo de criação desse mundo que hoje nós conhecemos, o Espírito Santo de Deus foi participante ativo de tudo isso. E Cristo, como fala lá em João, diz que tudo que foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é o Verbo. Ele é a pessoa através de quem Deus criou tudo. Então o Espírito Santo ele é atuante desde antes da criação. O que mostra que sempre houve participação intensa e manifestação do Espírito Santo e a sua multiforme ação, seja no meio da geração de Enos, filho de Adão. Adão, né, teve Caim e Abel, Caim matou Abel, depois veio Enos. E a palavra diz que se passou a invocar o nome do Senhor. E como você acha que a geração de Enos, depois do pecado de Caim, começou a invocar o nome do Senhor? Como você acha que eles começaram a invocar? Se não de inspiração do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi que agiu já no início, para que a humanidade não caísse, para que a humanidade não se destruísse já no seu começo. E ele inspirou eles a invocar o nome do Senhor, a começar a cultuar a Deus, a começar a religar. A palavra original da palavra religião é religar. E o sentido da palavra religião foi dado nessa situação. Ele nos religou a humanidade com Deus através da adoração, através do culto. E esse culto teve a participação intensa do Espírito Santo, que passou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Os patriarcas Noé, Abraão, Isaac, Jacó, por meio de Moisés, que é usado para tirar as 12 tribos do cativeiro e fundar uma nação exclusiva para o Senhor. E no meio desse povo vimos casos diversos em que os dons do Espírito já se manifestavam, mesmo que fossem pessoas exclusivamente, conforme no Antigo Testamento. O Espírito Santo se revela particularmente a pessoas, unge pessoas particularmente. Aqui, exclusivamente, como era sobre Moisés, que compartilhou do Espírito que estava sobre ele com mais 70 anciãos. Você vê a questão do ancião, o presbítero, o bispo. Aonde surgiu essa instituição? Surgiu lá em Moisés ainda, quando 70 anciãos foram escolhidos para que o Espírito que estava sobre Moisés fosse colocado sobre eles. Então você vê aqui, que estavam sobre 70 anciãos para auxiliar a julgar o povo. Números 16:17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 anciãos, 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali esteja contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, com Moisés, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, para você entender a forma que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Ele agia, ele estava presente, só que não tinha a liberdade que tem hoje. A igreja hoje tem que se conscientizar da liberdade que ela tem em Deus. A igreja tem que se conscientizar e parar de estar distraída, parar de estar prestando atenção no mundo, e tem que se conscientizar do mundo espiritual que está aberto para ela. No Antigo Testamento era uma pessoa. Você está entendendo a leitura que foi feita aqui? O Espírito estava sobre Moisés. E aí o que Deus fez? Pegou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 homens. Pronto, era 70 homens mais Moisés só. E os demais o que faziam? Serviam a Deus através do seu temor. Temiam a Deus, mas não tinham a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Não tinham a alegria do Espírito. Não tinham a abertura de ter manifestações espirituais, de ter um mundo espiritual revelado para si, aberto para si. Eles simplesmente tinham que obedecer a voz de Moisés e agora dos 70 anciãos que estão juntos com ele. Então essa é a diferença do Antigo e do Novo. No Antigo havia essa ação, mas essa ação restrita. Ou sobre os artífices que construíram o tabernáculo, conforme Êxodo 31, 1-6, que diz aqui, e o enchi, Êxodo 31, 1-6, o 3 diz, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de ciência e em todo labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e lapidar pedras para engastar, e em detalhes de madeira para trabalhar em todo labor. Então, aqueles artífices que foram usados para construir o tabernáculo, o que você acha que está se manifestando ali?
os dons do Espírito. A gente acha que os dons do Espírito, às vezes, são só aquela lista. Os dons do Espírito vão muito mais além. Por isso que a lição diz a multiforme. A multiforme por quê? Existem diferentes formas. O Espírito Santo de Deus pode te usar de uma maneira que você nunca viu, que você nunca imaginou, que a igreja nunca viu. Agora depende de você, da abertura que você dá a Ele. Então, quando o Senhor levantou aquelas pessoas para construir o tabernáculo, o que ele fez? Capacitou aqueles homens. Aquelas obras que foram feitas por eles, você para para pensar, aqueles homens construíram um tabernáculo no meio do deserto. Aonde tinha ferramenta para eles construírem? Aonde tinha fábrica, indústria? Quem foi que capacitou aqueles homens para realizar aquela obra? O Espírito Santo de Deus. Deu dons a eles, para eles construírem aquele tabernáculo. Assim foi ao longo de todo o Antigo Testamento. O Espírito Santo sempre esteve presente. É isso que a gente tem que entender. O Espírito Santo não é de hoje. Ele sempre esteve presente ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a revelação, levantando libertadores, reis, profetas e sempre conduzindo o povo de volta à comunhão e à santidade. Mas a história da atuação do Espírito Santo e a forma de sua atuação sofrerá uma extraordinária mudança, conforme profetizado pelo profeta Joel. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Agora, os professores, pega aí o textual. Pega o textual aí. Lê para a gente, por favor, o textual. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Isso. Agora, olha só o texto de Joel, para você entender qual é o tempo que você está participando. Joel 2, 28 e 29. Olha só o que diz aqui, ó. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre o servo e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel, lá na época dele, aproximadamente aí 600, 700 anos antes de Cristo, ele diz assim, ó, e há de ser que depois, Joel, na época dele, ele se volta para nós, ele diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito, está no futuro. Aí você acabou de ler um texto que diz assim, como é que diz? O início? E a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados. Então, no início aqui, ó, para quê? Para que agora e pela Agora, igreja, Joel, na época dele, profetiza e diz, ó, e há de ser que depois, e agora o texto aqui que Paulo cita, na carta aos Efésios, diz assim, ó, para que agora, a multiforme sabedoria de Deus. Então, aquilo que Joel estava profetizando, aquilo que Isaías profetizou, os profetas profetizaram, eles profetizaram para o futuro, e há de ser que depois. Aí Paulo vem e dá a dimensão para a igreja, olha, sabe aquilo lá que Joel profetizou? Para que agora, esse é o momento, esta é a hora, a multiforme sabedoria de Deus seja revelada nas potestades, principais e potestades. E Paulo fala em outra carta que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos num ambiente de guerra. A igreja foi municiada dos dons por quê? Porque ela está num ambiente de guerra. Cristo fala, vos enviarei a lobos, né? Vos enviarei a lobos. Você não pode estar distraído, você não pode perder tempo. O Espírito Santo, ele deu os dons para a igreja por quê? Porque nós estamos guerreando, nós estamos numa batalha. Os principados e potestades estão em guerra contra nós. E essa guerra, como é que vai ser vencida? Através das armas. Quais são as armas? Os dons. Os dons que o Espírito Santo tem dado à igreja. Então ninguém pode estar cochilando e dormindo e pensar que não precisa buscar os dons espirituais. Todos nós temos que ser capacitados com os dons, exatamente para participar dessa guerra, para guerrearmos junto com Cristo e explodirmos o reino de Deus. Então a profecia que Joel fala, e depois, Paulo fala, agora, o tempo do cumprimento da manifestação, né, da multiforme sabedoria de Deus. E é assim que se anunciam os tempos aos quais temos estudado em todo esse trimestre. O Espírito Santo sempre esteve presente e atuante em toda a história da humanidade, mas agora, na plenitude dos tempos, ele está atuando não sobre pessoas específicas, mas sobre todos os que creem e entregam suas vidas para ser em tempo onde há a chama do Pentecostes
Pentecostes, que foi acesa naquele cenáculo em Jerusalém e continuará ardendo até a consumação dos séculos. Agora, quem pode ler para mim o ponto 1? Os dons espirituais e ministeriais são diversos. A passagem bíblica de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, outras passagens da Bíblia já mencionadas em lições anteriores. Se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Aí agora a definição do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses pessoais, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, olha só, a categoria que ele colocou a profecia, havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então ele pega o amor e coloca no patamar central. Então a questão que está dando Pedro não é questão do amor, do ardente amor, como ele diz uns para com os outros, esconder pecado. Mas ele está dizendo do amor sofredor. Ele está dizendo que a igreja que manifesta o amor divino, manifesta o amor de Deus, ela sofre, às vezes por causa de um irmão que não está pronto ainda, que está imaturo ainda, que chega até você e machuca você com uma palavra, que machuca você às vezes com uma atitude. Mas se você tem o amor divino, você é sofredor. Você tem condições de sofrer e não cair. Você tem condições de suportar aquele irmão. Você tem condições de aconselhar aquele irmão para que aquele irmão futuramente venha a se consertar com Deus, venha a ser aperfeiçoado e suporte, às vezes, até um outro que venha machucar ele mais tarde. Então é isso que Pedro está dizendo, que o amor, ele dá essa capacidade de você superar. E outra questão da hospitalidade, ele cita aqui Hebreus, ele cita a carta de Hebreus aqui, da hospitalidade. Hebreus 13, 2 e 3. Olha só o que diz aqui, ó. Hebreus 13, 1 ao 3. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos, e aqui é importante que vocês prestem bastante atenção, lembrai-vos dos presos como se estivesseis com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no próprio corpo. Então essa questão da hospitalidade, o mais importante dessa questão da hospitalidade, que para nós às vezes parece um tema meio deslocado, né? Parece um tema meio sem importância, mas se você for pegar a hospitalidade no Novo Testamento, no contexto do apóstolo Paulo, que escreveu acerca disso, você vai ver que tem pessoas na igreja que não receberam ministério porque não tinham hospitalidade. Está lá em Tito 1 e 8. Pessoas que não manifestavam hospitalidade e que não recebiam ministério por causa disso. Por quê? A hospitalidade no contexto do Novo Testamento é extremamente importante, porque muitas das vezes os cristãos eram perseguidos e tinham que largar tudo para trás e fugir. E aonde contava com o quê? Com a hospitalidade de outros irmãos para receberem eles em casa, para darem a eles o quê? Dar o abrigo, dar a eles o quê? Aquilo que eles necessitavam. Então, a hospitalidade na questão do Novo Testamento tem toda essa profundidade. E para nós hoje? Nosso contexto mesmo. Não tem perseguição do Evangelho, praticamente. Tem uma perseguição somente cultural, de achar que nós somos inferiores, porque nós estamos servindo a Cristo. Mas não tem uma perseguição de entrar na sua casa, de tomar seus bens, de ameaçar de morte. Mas a hospitalidade continua valendo. De que forma? É onde a gente leu aqui o texto de Hebreus. O texto de Hebreus diz assim, ó, lembrai-vos dos presos. De que maneira? Como se estivesses presos com ele. Essa palavra na língua portuguesa é chamada empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro, sofrendo o sofrimento que ele está sofrendo. Você, na sua mente, você parar de pensar em si mesmo, em ser egoísta. O que é ego? Exatamente o meu exterior, a minha pessoa íntima. O egoísta é aquele que se fecha dentro de si mesmo. E o que é empatia? Aquele que olha para o outro e se coloca no lugar dele e pensa, meu Deus do céu, o que ele está sentindo? O que ele está sofrendo? O que ele está passando? E é o que o texto bíblico sugere aqui? Que a empatia do Espírito Santo de Deus vai levar você a se colocar no lugar daquela pessoa e fazer o que com ela? Ter dó dela?
nada. Você vai se colocar no lugar da pessoa e vai fazer o seguinte: eu vou fazer alguma coisa para tirar dessa situação. E é onde, quando você manifesta o sentimento de empatia, o Espírito Santo vai se usar tudo isso. Por quê? Vamos entender agora uma situação aqui. Por que muitas das vezes os dons têm sumido da igreja? Por que os dons têm desaparecido da igreja? Porque tem faltado o sentimento de empatia. O que é empatia? Você olha para o irmão que está sofrendo com uma doença e você pensa: meu Deus, o que ele está passando com essa doença? O que ele está sofrendo com essa doença? E aí, quando você manifesta preocupação, o que o Espírito Santo vai fazer através de você? Você vai até a pessoa orar pelo quê? Pela cura dela. E aí o Espírito Santo de Deus vai te usar para curar. Você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa cometendo um erro, e você fala: meu Deus do céu, essa pessoa vai acabar com a vida espiritual dela. E aí o que você manifesta por ela? A empatia. Você se coloca no lugar dela. Ela vai sofrer, ela vai para o inferno desse jeito. E aí você vai até ela com a palavra. O que o Espírito Santo de Deus faz? A palavra de sabedoria. Agora, quando o Espírito Santo vai te dar isso? Quando você manifestar a empatia. Quando você for até ela. O Espírito Santo de Deus não vai te dar nenhum dom para você ficar dentro de casa na televisão. Nenhum. Agora, quando você vai, o que Cristo fala? Não nos preocupeis com o que é a vez de falar, porque na mesma hora o Senhor colocará na sua boca aquilo que você tem que falar. Então o Senhor só vai te dar o dom de palavra de sabedoria quando você abrir a boca para dar um conselho. O Espírito Santo de Deus só vai te dar o dom da palavra da ciência quando você for até alguma pessoa ajudá-la. Aí o que é essa ciência? Essa ciência não é biologia, física e química. Essa ciência é o conhecimento que só Deus tem acerca daquela pessoa. E aí Deus te revela, leva você na palavra certa. Aí você vai lá na palavra e cura a pessoa através da palavra. Foi revelado por essa ciência. Por quê? Porque se manifestou em você a empatia segundo Deus. Você sofreu o sofrimento daquela pessoa. Lembrar dos presos como se estivesse preso com eles. Os maltratados, como sendo vós mesmos também do povo. Então, só quando você manifesta essa natureza, é que os dons encontram lugar em você para agir. Cristo falou lá no Evangelho que naquele dia as pessoas vão ser separadas em dois grupos: os salvos e os condenados. Para os salvos, ele vai dizer o quê? Você foi bonzinho? Você pagou o aluguel em dia? Você. Não que eu tenho que fazer isso, mas a nível de salvação, o que ele vai dizer? Estive preso e fosse me ver. A gente às vezes está pensando às vezes que dom espiritual é para aparecer na televisão. Não é não. Dom espiritual é aqui. É nesse contexto aqui. Estive preso e fosse me ver. Estive doente e fosse me visitar. Estava nu e vestiste-me. Que dom foi manifestado aí? Dom de socorro, dom de misericórdia, dom de repartir. Foi ou não foi? Bom, você exerceu um dom. O Espírito Santo de Deus te usou. Agora, fique em casa parado também para a o Espírito Santo de Deus só vai te usar quando você se colocar no lugar daqueles que sofrem. E quando você fizer isso, você vai estar fazendo a obra de Deus. E quando você fizer a obra de Deus, a sua salvação também está garantida. Porque Cristo nos salva, mas nós temos que zelar pela nossa salvação. Paulo mesmo falou isso, que eu tenho que cuidar para que, salvando a muitos, não me perca a mim mesmo. O apóstolo Paulo falou isso. Quanto mais eu e você que estão aqui comendo feijão. Então, meu irmão, a salvação e os dons se manifestam nesse contexto. O contexto da empatia segundo Deus, o contexto de sofrer o sofrimento do irmão e de agir em amor. Quando você se coloca à disposição dessa maneira, aí o Espírito Santo de Deus encontra uma razão pela qual te entregar os dons. E é onde você vai manifestar diversos dons. E aqui o 3 já chegando no finalzinho, aguenta só um pouquinho a minha ideia para vocês. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. Olha só, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, conforme Pedro 4:10. Eu e você, a igreja de Cristo, somos resultado do cumprimento de um longo processo. É isso que a gente veio mostrando aqui, né? A gente está no privilégio de ter o cumprimento aqui das palavras de Deus, das profecias. Aquilo que Joel disse, e depois Paulo falou, para que agora, esse cumprimento é hoje e agora. Aqui, de um longo processo que inicia a eternidade, os planos eternos de Deus, passa por todo o Antigo Testamento,
e é proclamado pelos profetas Isaías, Jeremias, Daniel e Joel e outros, chegando até nós, e concretiza-se com o cumprimento de muitas promessas, muitas profecias, as quais os antigos muito desejaram ver, e o seu cumprimento, mas esta honra foi dada a nós. Se eu e você crermos e agirmos inspirados na fé, Deus fará de nós os despenseiros da multiforme graça de Deus para esses últimos dias. Sobre nós pesa a responsabilidade de sermos os despenseiros da última hora e atender a expectativa de todos aqueles que partiram para a glória, sem conhecer aquele que, conforme o apóstolo Paulo afirma em Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto em Deus, que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É um ministério que estiver oculto dos séculos das gerações. Cientes disso, temos que zelar por nosso testemunho e ser fiéis em tudo. Cristo falou: muitos quiseram ver o que vós vedes e não viram. Muitos quiseram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, quando a gente pega a nossa Bíblia e lê o Antigo Testamento inteiro, até João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento, é João Batista, que encerra esse tipo de profecia, inicia-se agora com Cristo o tempo da graça, você vê que profetizaram acerca disso, só que não tiveram o privilégio de conhecer. E nós temos hoje. Nós somos o cumprimento de todo esse projeto de Deus. Então nós temos que nos conscientizar como igreja, buscar os dons espirituais, sentir o sofrimento que os outros sentem, ir em busca deles. E quando a gente age, o Espírito Santo de Deus encontra lugar em nós e usa os dons, e entrega os dons. Quando você colocar a mão sobre o enfermo para orar, o Espírito Santo de Deus vai colocar em você o dom de cura. Quando você se colocar diante do Espírito Santo de Deus para ser usado, o Espírito Santo de Deus vai te usar em profecia. Quando você agir, quando você entender qual é a importância do seu chamado e se posicionar da maneira certa, o Espírito Santo de Deus vai te entregar os dons. Porque todos que estão aqui são chamados. E todos aqui, Deus tem projetos na minha e na sua vida. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. É, na verdade, um grande paradoxo quando estudamos a história da igreja e percebemos que as épocas em que a igreja mais cresceu e mais vivenciou as poderosas manifestações do poder de Deus foi exatamente nos momentos de maior perseguição. Você sabia disso? Que os momentos que a igreja mais cresceu foi quando ela foi mais perseguida. E a igreja que mais manifesta o poder de Deus hoje são também as igrejas mais perseguidas. A igreja da China, a igreja da janela 10 para 40, que são na maioria dos países muçulmanos. A igreja que mais manifesta o poder de Deus, a igreja mais perseguida. E existe um porquê disso. Olha só. Foi exatamente no momento de maior perseguição. Mas isso pode ser compreendido como um efeito da chamada síndrome de Laodiceia. O que acontece é que quando a igreja entra em tempos favoráveis, ou pelo menos em que não há uma perseguição tão violenta, infelizmente no seu subconsciente começa a surgir o pensamento que enfraqueceu a fé da igreja de Laodiceia. Qual é? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E mesmo que digamos que não somos ricos, como afirma o versículo, o problema reside não no acúmulo de bens, não em você conquistar bens, pois o Senhor não odeia os ricos, mas sim na recusa em depender de Deus, em esperar dele a bênção, e em buscar nele a solução, o que nos leva a clamar pelo seu poder. E quando assim fazemos, o Santo Espírito se manifesta com o seu poder. Então a síndrome de Laodiceia vem ser exatamente a questão da pessoa que dá as costas para Deus e diz: eu não preciso de Deus. E muitas das vezes, dentro da igreja, pessoas têm agido assim. Quando Deus, muitas das vezes, começa a trabalhar um processo na vida dela, para melhorar a vida dela, como Cristo falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda a vara que está em mim e não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá. Já parou para pensar o que é essa limpeza? E Cristo falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E como é que a palavra limpa uma pessoa? Aí quem trabalhou com horta sabe. Como é que você limpa uma horta? Você tem que arrancar o que não presta. Né? Você vai lá na planta, lá, tira aqueles galhos que não prestam, tira aqueles insetos, tira aquelas pragas que estão dando na planta, você tira, você arranca. E como é que a palavra limpa a minha sua vida? Ela começa a tirar aquilo que não presta na sua vida.
passando por essas situações aqui, onde ia dar as costas para Deus e, ou não bota, às vezes nem bota para o mundo, fica aqui atrapalhando dentro da igreja. Só que Cristo falou: toda vara que está em mim e não dá fruto, o que é que acontece com ela? Lá? Então, dentro do caminho. Se você está aqui, você tem que aceitar o processo. A palavra de Deus vai te limpar, vai tirar de você tudo que Deus não quer. E você tem que aceitar. Se você não aceita, você fica morto. Porque Laodiceia era uma igreja morta, como Cristo falou. Não sabes que és cego, que és morto, que és pobre e que estás nu. Né? Então, muitas pessoas dentro da igreja, por não aceitarem o processo de limpeza da palavra, estão pobres, cego, morto e nu. Né? Por quê? Aí você vê muitas pessoas que ficam reclamando que o Espírito Santo não usa. Por quê? Exatamente porque não se submete. A sua Laodiceia é essa, é não aceitar o processo de Deus. Finalizando, finalizar já, duas questões aqui. Primeiro, os frutos. Acerca dos frutos aqui. O que eu quero falar acerca dos frutos? Ninguém pode viver os dons na sua vida fora dos frutos. O que são os frutos? O que Cristo diz acerca dos frutos? Como é que você conhece uma árvore? Então, se uma pessoa está na igreja, ela só pode ser conhecida o que ela é através dos frutos. Não é porque ela tem um pé bonito, não é porque ela tem uma boca até a canela e até os pulsos. Por causa dos frutos. Olha os frutos aqui, ó. Olha só. Passa a agir em nossa vida a fim de começarmos a produzir os frutos. O que é os frutos? Ó? O amor é o primeiro. A primeira coisa, o amor. A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. São os 9 frutos do Espírito. Tem muitas pessoas que hoje, elas até têm um dom, só que elas já perderam os frutos. O Espírito Santo um dia entregou um dom para ela. Olha, você vai agir dessa maneira. Você vai pregar maravilhosamente. Né? Você vai orar, as pessoas vão ser curadas. Foi entregue o dom para ela. O que é o dom? O dom, a palavra grega para dom é dídome. Dídome o que é? Presente. Dídome é um presente. Então o Espírito Santo pegou e deu. Aqui, está aqui, ó. Esse canto aqui, ó. Foi confiado a você. Você vai orar, as pessoas vão ser curadas. Você vai pregar e as multidões vão ser salvas. Só que você nunca pode parar de produzir os frutos. Porque os frutos falam da sua natureza. Aí tem muitas pessoas que se encantaram com o dom e abandonaram os frutos. Pararam de produzir os frutos. E aí você vai encontrar muitas pessoas que estão exercendo o dom. As pessoas estão se salvando através dela. E elas mesmas vão para o inferno. Quem disse isso? Fui eu? Não, foi Cristo. Falou. Muitos naquele dia dirão. Como é que eles dirão? Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome curamos. Em teu nome expulsamos demônios. E aí o Cristo vai falar para eles? Porque não vos conheço. Ele tinha um dom. Em algum momento ele produziu os frutos. Só que ele se encantou com o dom. E ele esqueceu de continuar produzindo os frutos. Aí o que aconteceu com a natureza dele? Morreu. Quando a natureza dele morreu, é como uma vara que não está ligada na videira mais. Foi arrancada. Só que o dom continuou. Porque Paulo fala, tem uns que pregam por inveja. Só que interessa por isso é Deus, e aí você vai perguntar para mim, como é que uma pessoa pode ter dom e ela não está salva? Isso é de Deus. E aí eu falo para você o seguinte, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então muitas das vezes a pessoa está aqui, ela tem um dom maravilhoso, ela prega, as pessoas se salvam. Não se salvam por causa dela, se salvam por causa da palavra. E aí as pessoas estão salvas, mas ela ficou encantada com o dom e esqueceu de continuar produzindo os frutos. Ele prega, mas ele não prega para ele. Ele prega, ele ora. As pessoas são curadas, mas ele não tem contato mais. Ele não tem benignidade, ele não tem temperança, ele não tem domínio próprio. E aí você vai ver pessoas às vezes que têm um ministério maravilhoso, mas dão um escândalo terrível. Por quê? Não tem fruto. E aí eu admito a mim e a vocês aqui. O Espírito Santo de Deus com certeza vai dar dons maravilhosos para vocês. Só que nunca se esqueçam de continuar produzindo os frutos. Nunca se descuide disso, de estarem ligados na videira. E aqui eu já encerro as minhas palavras, né, dizendo que essa lição foi maravilhosa, a gente aproveitou muito, e com certeza é essa que vai surgir
também, essa que está vindo agora de Tiago, vai ser muito aproveitado. O que fica dessa lição é o seguinte: o Espírito Santo de Deus age de diversas formas e tem uma multiforme maneira de agir. Só uma coisa ele precisa: que você age segundo Deus, que você manifeste o amor. Quando você manifesta o amor que ele fala, vos mostrarei um caminho mais excelente. É o caminho do amor. Quando você ama, você age. Quando você age, você abre lugar para o Espírito Santo de Deus começar a te usar. Quando você der lugar ao Espírito Santo de Deus, ele entrega os dons. Ele não vai dar dom para ninguém para ficar sentado no seu pai. Mas quando você age em amor, ele vai entregar os dons. E quando ele te der um dom, entenda, é para uma coisa somente, para você servir. Servir melhor ainda. E conforme você vai servindo, você não pode descuidar de uma coisa: continuar produzindo os frutos. Porque o fruto é que indica a quem você está ligado. Você está ligado na videira. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passar a